Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da igreja Aliança Cristã e Missionária, Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e você está diante de mais um vídeo da série de estudos Conheça a Sua Bíblia. Uma série de estudos que nós estamos realizando para encorajar a leitura bíblica anual. Então, de acordo com o calendário de leitura bíblica anual, cada vez que for ter início a leitura de um livro, nós vamos estar lançando um vídeo para esclarecer um pouquinho, dar uma estrutura do livro, explicar o que o livro trata, porque a gente entende que quando você entende o que um livro está dizendo, fica muito mais fácil tanto a sua compreensão, mas principalmente você entender qual é a mensagem de Deus para a sua vida através dessa leitura. Antes da gente falar do nosso livro de hoje, eu queria só pedir que você, por favor, pudesse curtir esse vídeo para que ele alcance outras pessoas como está te alcançando hoje, e também que você se inscrevesse em nosso canal, porque quando você se inscreve em nosso canal, toda vez que a gente lança um vídeo, esse vídeo chega um aviso, uma notificação para você de que tem um vídeo prontinho, quentinho à sua espera, ok? Então vamos lá, hoje a gente vai falar do livro de Ruth, um livro fantástico, de uma história impressionante, um pequeno livro, apenas são 4 capítulos, mas de uma história muito encorajadora. Eu te encorajo, depois desse vídeo, ler esse livro, você vai ser fortemente impactado por Deus. O livro de Ruth, no original, ele chama Megillat Ruth, que na tradução seria Rolo de Ruth. E o livro de Ruth ele é um livro muito estratégico na maneira como ele é colocado em nossas Bíblias, porque ele está entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. O livro de Ruth ele vai fazer uma ponte, então, entre esses dois livros, porque no livro de Juízes, a nação de Israel é uma nação tribal, onde existem líderes regionais, governantes regionais. Já em 1 Samuel, vai começar a se desenvolver a monarquia em Israel. Então o livro de Ruth faz essa ponte para descrever de onde a nação tribal está saindo para se tornar uma monarquia. O propósito do livro de Ruth, eu acredito que ele está em nossa Bíblia para nos ensinar que a misericórdia de Deus não tem fronteira. Esse registro nos lembra disso, de que Deus é o Deus dos órfãos, Deus das viúvas, Deus dos estrangeiros, Deus de todo aquele que necessita e que reconhece nele a sua fonte de ajuda. Eu resumiria o livro de Ruth, esse pequeno livro, com a palavra resgatador. A gente lê em Ruth capítulo 4, versículo 14, as seguintes palavras: As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O livro de Ruth vai nos desafiar, nos encorajar a acreditar que Deus nos providenciou um resgatador. A gente já fala disso mais para frente. Pensando um pouquinho na estrutura do livro de Ruth, é um livro muito simples de ser compreendido, porque como eu falei para você, são 4 capítulos, basicamente são 4 momentos, 4 pontos da história que se desenvolve. Essa história, capítulo 1 de Ruth, começa com a história de um homem chamado Elimeleque. E o nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Esse homem, que tem um nome que significa meu Deus é rei, ele é casado com uma mulher chamada Noemi. E eles têm 2 filhos homens, Malom e Quilion. E um dia, Elimeleque, que vivia em Belém, a palavra Belém significa casa do pão, nos diz a narrativa de Ruth capítulo 1 que um dia o pão acaba em Belém. A terra de Belém, onde morava Elimeleque e sua família, passa por um grande período de provação, de privação. Falta pão na casa do pão, falta pão em Belém. E aí então, o que Elimeleque faz? O homem que tem o nome Meu Deus é Rei, o que ele faz? Ele sai de Belém, da casa do pão, e ele vai para uma terra chamada Moabe. Uma terra onde Deus proibiu que seu povo fosse. Deus não queria que nenhum daqueles que fizessem parte do seu povo habitasse em Moabe, justamente para não ser influenciado pela cultura
daquela região. Mas Elimeleque, que tem o nome Meu Deus é Rei, desconsidera essa orientação de Deus, essa ordem de Deus, e ele vai para Moabe à procura de alimento, à procura de sustento para sua família. E o que era para ser apenas um período curto de provisão acabou sendo um período longo. Ele vai ficar ali por muitos anos, a tal ponto de que seus dois filhos, Malom e Quilion, se casassem com mulheres moabitas. Mais uma ordem que Deus tinha dito para não fazer. Deus proibia o casamento entre o seu povo e os moabitas, por conta daquilo que eu falei sobre a influência de conhecer costumes diferentes dos costumes característicos de um povo de Deus. Mas pensa, se coloca no lugar desses homens que casaram-se com mulheres moabitas, que viram seu pai fazer algo que não devia. Esse foi o exemplo que eles receberam. A narrativa continua seguindo e nos diz o texto de Ruth, ainda capítulo 1, que Elimeleque lhe veio a morrer lá na terra de Moabe. E passado alguns anos, não apenas Elimeleque morre, deixando Noemi viúva, como também morrem Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. E naquela cultura, a gente está falando de mais de 1000 anos antes de Cristo, naquela cultura, quando uma mulher ficava viúva, os seus filhos homens a sustentavam. Agora, quando uma viúva não tinha nenhum homem, um filho ou marido para sustentar, já não havia nenhum tipo de esperança para essa mulher. Então lá está agora Noemi em uma terra estrangeira, e ela está agora sem marido, sem os dois filhos e com as duas noras moabitas, a Orfa e a Ruth. E aí então, passado um tempo, nos diz Ruth capítulo 1, versículo 6, as seguintes palavras: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Noemi fica sabendo que Deus trouxe pão para a casa do pão, de que Deus trouxe sustento para casa, Deus providenciou sustento para o seu povo. Então ela decide sair da terra de Moabe, onde ela nunca deveria ter ido, e voltar para a sua terra de Belém. E ela, no caminho, inicialmente tem o plano de trazer as suas duas noras. Só que ela considera melhor de que ela, Noemi, não tem como garantir um futuro para Ruth e para Orfa, porque ela não teria mais filhos. Então essas mulheres também teriam muita dificuldade para retomarem a vida, constituírem família. Então a orientação de Noemi é que as suas duas noras, Ruth e Orfa, volte para Moabe, volte para sua terra, para a casa dos seus pais, para que elas possam constituir família e ter um futuro melhor, mais promissor. Com muita relutância, Orfa se recusa a voltar, assim como Ruth, mas depois de tanta insistência de Noemi, Orfa decide voltar então para a casa dos seus pais. A mesma insistência Noemi volta a fazer com Ruth, só que dessa vez Ruth, diferente de Orfa, ela diz um dos poemas mais lindos que a gente lê nas Escrituras, em Ruth capítulo 1, versículo 16 a 17. Ruth, porém, respondeu, diante da insistência de Noemi: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que bela declaração de uma nora para sua sogra, hein? Ruth não tinha garantia nenhuma de futuro. Na verdade, o cenário que se desenhava para o futuro tanto de Noemi quanto de Ruth era o mais cruel, impiedoso, incerto possível. Mas mesmo assim, sem ter nenhuma perspectiva de futuro, do que iria acontecer em sua vida, ainda assim Ruth decide seguir viagem com Noemi. E essa escolha de Ruth é a escolha que mudou toda a vida dela. A gente vai ver mais para frente como que essa escolha mudou a vida de Ruth. Deus
Ruth teve que tomar a seguinte decisão: Deus e mais nada em Belém, ou tudo sem Deus em Moabe? E entre Deus e mais nada, Deus sendo suficiente em Belém, e tudo em Moabe sem Deus, Ruth decide ir para Belém. Ruth decide para partir para essa terra onde Deus cuida do seu povo. E aí então, depois de Noemi perceber que não adiantava mais relutar, insistir com Ruth, as duas seguem viagem e chegam em Belém. Quando elas chegam em Belém, capítulo 2 de Ruth, Ruth vai procurar emprego. E coincidentemente, essas coincidências bíblicas, que de coincidência não tem nada, parece algo muito propício e providenciado por Deus, Ruth vai procurar emprego na plantação de um homem chamado Boaz. Ela vai colher espigas de milho para de alguma maneira conseguir sustento para ela e para sua sogra Noemi. E é muito interessante que acontece então esse encontro entre Ruth e Boaz, e Boaz olha aquela moça ali colhendo espigas e ele pergunta: mas quem que é essa mulher? E as pessoas falam: essa daí, ela é a Ruth, a nora de Noemi, que voltou da terra de Moabe junto com Noemi. E aí então acontece algo muito interessante, porque parece que a fama de Ruth, ela repercute rápido. Capítulo 2, versículo 11 diz que Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que coisa mais linda. O ato de bondade de Ruth para com a sua sogra Noemi não passa desapercebido. Todo o povo fica sabendo que Ruth, ela volta para Belém com Noemi sem perspectiva nenhuma, por pura e simplesmente querer estar junto da sua sogra Noemi. E essa bondade não passa desapercebida. Bom, o interessante é que no capítulo 2 aqui de Ruth, começa a se criar um clima entre Ruth e Boaz. E aí a gente chega no capítulo 3, onde o clima vai aumentar, porque quando Ruth chega em casa e conta para Noemi que ela foi trabalhar na plantação de um homem chamado Boaz, Noemi fala: o Boaz, ele é o nosso resgatador. Existia uma lei em Israel que quando um homem morresse sem deixar filhos, era obrigação de um parente próximo se casar com a viúva para que a descendência deste homem viesse a acontecer, para que o seu nome não fosse esquecido na terra. E Noemi fala: poxa, você foi logo na terra de Boaz, Boaz é nosso resgatador. E aí então elas começam a tramar um plano para que Boaz pudesse tomasse conhecimento de que ele era o resgatador dessa família. E é o que acontece no capítulo 4. Boaz então, sabendo de que ele era o resgatador, ele aceita assumir esse papel que era conferido a ele, de fazer com que a descendência do finado marido de Ruth pudesse vir a existir. E o livro de Ruth, que começa com uma tragédia da morte de Elimeleque, Malom e Quileon, termina com a vida, com o nascimento do filho de Boaz e Ruth, que é chamado de Obed. E assim a gente termina esse livro então. Um livro que tem tantas reviravoltas, mas que tem sempre o cuidado e a provisão de Deus por aqueles que nele confiam. Então quando a gente termina a leitura do livro de Ruth, ainda mais vindo da sequência do livro de Juízes, algo muito marcante fica destacado para nós, é que há um contraste imenso aqui. O livro de Ruth e o livro de Juízes, eles estabelecem um contraste interessantíssimo, porque em Juízes, Israel abandona o Senhor para se render aos ídolos dos povos estrangeiros. Já em Ruth abandona os ídolos de sua família para se render
ao Deus de Israel. Olha que interessante isso. E mais ainda, o livro de Ruth, ele vem trazer essa mensagem de que Deus, ele não rejeita um pedido de socorro. Deus não rejeita quem a ele se dirige clamando por uma nova vida. Ruth, estrangeira, moabita, foi acolhida assim que manifestou seu interesse de se render a Deus e deixar que Deus governasse sua vida. Agora, sabe qual que é a lição mais interessante do livro de Ruth? É que Deus também não nos deixou sem um resgatador. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 a 14, nós lemos as seguintes palavras: pois Ele, o nosso Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós também estávamos vagando por esse mundo como estrangeiros perdidos, sofredores, desamparados, mas aí Deus nos enviou um resgatador, o Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos resgatar da maldição do pecado e conceder vida eterna a todos aqueles que se arrependessem e entregassem a vida para Ele. A história de Ruth mudou com uma única decisão: a decisão de sair de sua terra, abandonar seus ídolos e ir para o meio do povo de Deus e se render ao Deus Todo-Poderoso. E essa decisão de Ruth foi tão emblemática que Ruth, por conta dessa decisão, uma única decisão, por conta dessa única decisão, Ruth se torna e muitos tataravós de Jesus. Quando você vai na genealogia de Jesus, Jesus ele é descendente de Ruth. A linha genealógica de Jesus, em algum momento, vai falar de Ruth. Uma única decisão fez com que ela viesse a ser uma das pessoas que Deus usou para trazer Jesus ao mundo. Percebe como que uma única história, uma única decisão pode mudar uma história para sempre? Talvez você está diante desse vídeo porque Deus está te convidando também a tomar decisões que vão mudar a sua vida. E a mais poderosa que você pode tomar é entregar sua vida para Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, como resgatador que te ama e quer transformar a sua vida. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia porque conhecendo a sua Bíblia você conhece o plano perfeito que Deus tem para a sua vida. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, encaminhe esse vídeo para um amigo seu. Diga assim para ele ou para ela: olha, tem algo que eu gostaria que você visse, algo que falou muito ao meu coração, espero que fale ao seu coração também. De repente você pode usar até esse vídeo para convidar uma pessoa para estudar esse livro junto com você. O que você acha? Quando você faz isso, quando você curte a nossa mensagem, quando você se inscreve no nosso canal, quando você compartilha com alguém esse vídeo, mais pessoas são abençoadas, mais pessoas conhecem a Bíblia, e esse é o desejo do nosso coração. Um grande abraço, que Jesus te abençoe, eu te vejo no próximo vídeo, tchau.